Fala galera do segundo colegial, professor Alf de Filosofia com vocês e dando continuidade ao nosso conteúdo da apostila, entramos hoje no capítulo 5, em que falaremos especificamente do século XIX e da chamada crise da razão. Na aula passada falamos dos conceitos de idealismo e materialismo e um pouco da passagem do pensamento de Hegel e Marx. Especificamente entramos também no século XIX. O século XIX é um século cujo contexto histórico representa o período da Revolução Industrial, da construção dos estados laicos, da ascensão do capitalismo liberal, mas também de uma profunda transformação da cultura. Na experiência literária temos o romantismo, que enfoca o indivíduo, a subjetividade, o sentimentalismo, e que marca também a crítica à sociedade industrial, ao racionalismo e ao cientificismo. A crise da razão está muito associada a esse aspecto. A crítica que alguns filósofos farão à racionalidade científica. E aqui trataremos de três grandes filósofos especificamente, dividiremos essa aula em três grandes partes. Na nossa primeira parte, então, nesta semana, falarei especificamente de Schopenhauer. Depois entraremos em Kierkegaard e Nietzsche, os três grandes filósofos do século XIX que marcam o que alguns chamam de tradição indeterminista, outros de pessimista ou ainda de existencialismo. Lembrando que todas essas denominações, por vezes, são reducionistas, simplistas e nem sempre enquadram ou cabem ao pensamento de um autor que assim nem se reconhecia. Independentemente dos rótulos, vamos abordar esses filósofos de maneira conceitual e buscá-los entendê-los isoladamente. Arthur Schopenhauer nasceu no final do século XVIII, viveu ao longo do século XIX, escreveu grandes obras como O Mundo como Vontade e Representação, sua obra maior, além também de grandes textos a partir de ensaios, chamado Parerga e Paraleponema, coletâneas diversas sobre filosofia moral, política, religião, e de certa forma buscou compreender o homem na sua totalidade, através também da experiência artística. Schopenhauer foi influenciado profundamente por dois grandes filósofos, Platão e Kant, e também pela experiência da filosofia oriental, do budismo e do hinduísmo. Juntando todas essas influências, o pensamento de Schopenhauer apresenta uma grande crítica ao materialismo, compreendendo que o mundo como nós o vemos, a experiência material, ou mesmo tudo aquilo que se apresenta aos sentidos, não pode ser entendido como o mundo verdadeiro. A partir de Platão e Kant, Schopenhauer segue uma tradição que parte do princípio de que tudo que nós vivemos é apenas a aparência do mundo e que há algo para além dessa experiência do sensível que podemos captar pela ideia ou mesmo pela intuição estética, artística. Nesse sentido, Schopenhauer parte então do pressuposto de que toda a nossa experiência com o mundo não pode ser nada além de uma grande ilusão. A vida como uma ilusão que é, de alguma forma, coberta pelo véu de Maya, como falam os hindus, não pode ser a vida verdadeira. Sendo assim, a verdade está para além daquilo que a racionalidade nos mostra, daquilo que a ciência nos mostra. No fundo, o que Schopenhauer busca demonstrar é que o ser humano é essencialmente sentimento, emoção, paixão, aquilo que ele vai chamar de vontade, com letra maiúscula. A vontade, para Schopenhauer, é o fundamento do mundo, o que significa que ela é a essência de todas as coisas, tanto das coisas orgânicas quanto das coisas inorgânicas. Tudo que concebemos, entendemos e vemos no mundo, para além da aparência, para além da racionalidade, para além da ordem aparente do mundo, é regido por essa vontade. A vontade como essência metafísica de tudo que existe é ao mesmo tempo a condição do sofrimento de tudo que existe. Schopenhauer, descrito como um filósofo pessimista, no fundo busca justificar que o mundo, no fundo, é uma força cega, irracional, indeterminada, guiada por uma vontade insaciável que nunca se realiza. Daí, toda a nossa experiência ser uma desilusão, ser um desapontamento, e a vida não ser nada senão um investimento em que os ganhos e os lucros nunca ultrapassam as despesas e os desgostos. Na condição de abandono, desamparo e certo desgosto,
O homem é um ser solitário, que vaga, lançado ao devir e às diversas contradições que o mundo lhe apresenta, não sendo possível nenhuma realização definitiva, nem no plano político ou no plano moral, seja ele racional, sobretudo, ou mesmo, seja ele na condição de outra experiência. Embora em Schopenhauer a moral vai adquirir um sentido próprio, que procurarei explicar no final desta aula, e nós vamos ver que é ela ainda o último reduto, ou o caminho para o reduto de uma superação deste sofrimento, embora não de uma realização, pois não há ao homem nada que apazigue o seu coração e que possa dar a ele um lugar neste mundo. Desamparado, portanto, pela ordem que não existe, ou por qualquer sentido superior, a vida não passa, portanto, de uma construção, de uma representação que fazemos do mundo, não havendo, assim, nenhuma verdade absoluta, definitiva, que pudesse nos amparar. O mundo que Schopenhauer enxerga, através do exame que ele fez, tanto por estudos médicos, uma vez que passou pela medicina na Universidade de Göttingen e estudou também aspectos de fisiologia, anatomia do corpo, mas tanto pela experiência artística e filosófica, descreve as relações do homem como um ser em luta consigo mesmo e em permanente desespero diante da dor e do sofrimento. Embora a felicidade possa ser compreendida como um momento passageiro, ela é sempre uma interrupção, um intervalo entre a dor, a desilusão e o sofrimento que tanto nos constitui como seres. Embora o sofrimento também seja parte de uma grande experiência estética, artística e moral, uma vez que a partir da compreensão do sofrimento do mundo, nos aproximamos do outro e somos então parte do grande sofrimento que constitui tudo o que existe. A experiência que Schopenhauer descreve, de compreender o mundo como dor, leva o homem também a uma ascensão, a uma capacidade de buscar se aproximar do outro, entendendo que tudo que somos é uma grande unidade. A vontade, sendo o fundamento de tudo, é também o que aproxima todos os seres, e o indivíduo não passa de uma grande ilusão também, assim como a razão. No fundo, o princípio individual no que somos, como indivíduo, é apenas uma ilusão de nossa racionalidade e dos nossos sentidos, daquilo que está constituído no espaço e no tempo. Para além do espaço e do tempo, e do princípio de causalidade ou do princípio de individuação, existe a vontade, como aquilo que une todos os seres. Ao mesmo tempo, a vontade é algo cego e irracional, que não caminha para lugar algum e que é sempre insaciável, nunca se realizando. Daí o sofrimento do homem como um ser insaciável, como um ser incompleto, como um ser em luta consigo mesmo e em constante contradição naquilo que ele quer. Sempre irrealizado e insatisfeito, o homem é um ser que busca, através da luta diária e dos seus esforços, dar um sentido à sua vida. Mas sua vida não passa de uma representação que ele mesmo cria do mundo. Portanto, a única experiência possível de superação deste sofrimento, que é causado pela vontade, é a compreensão do enigma do mundo. Ao entender o mundo como vontade, como sofrimento, o homem, capaz de uma experiência interior única, como a mais plena objetivação da vontade, como um ser capaz de lançar um olhar e, pela experiência intuitiva, compreender a essência do mundo, desvendar o enigma do mundo, o homem é o único ser capaz da experiência moral da compaixão, de ver no outro parte de si e de ver no mundo a totalidade que o constitui. Sendo assim, o sofrimento do outro não é apenas o do outro, é o nosso também. E quando nos lançamos à experiência moral, compreendemos a experiência da compaixão, de que somos nós também a vontade do mundo. A partir daí, a experiência levaria então à ascensão da alma e à capacidade do homem negar a própria vontade, buscar, de certa forma, conter o seu ímpeto através de uma vida mais serena, tranquila, através da afirmação da sua própria natureza e buscando nada além de uma redução da dor e de uma experiência de compreensão maior do mundo. Lembrando que Schopenhauer não quer mudar o mundo, mas apenas compreendê-lo. O sábio não é aquele que carrega o mundo nas costas, mas aquele que compreende o mundo, reduz o sofrimento através da compreensão e da sabedoria de vida, enxerga sua própria natureza e assim aceita sua condição como um ser incompleto.
Valeu, galera! Faça os exercícios da apostila, logo estaremos juntos. Próxima aula, semana que vem, falarei de Kierkegaard. Na aula online, ao vivo, na terça, explicarei melhor o pensamento de Schopenhauer. Leiam o livro dele, As Dores do Mundo. Maravilhoso para compreender a vida em qualquer momento, em qualquer circunstância. Um abraço do Alf.